Olá a todos, espero que estejam bem ah, e felizes também com a nota da primeira AP, tá certo? Então, continuando o nosso curso, hoje nós vamos aprender como é que a gente implementa todos os conceitos que nós vimos até agora utilizando a linguagem SQL. Então, para a gente trabalhar com a linguagem SQL, a ideia é o seguinte: eu vou definir propriedades com relação a bloqueios. Que propriedades seriam essas? Granulosidade. Vocês devem lembrar que a gente falou do conceito lá de múltipla granulosidade, ou seja, eu posso estar bloqueando uma tupla, posso bloquear uma tabela, posso bloquear uma página, tá certo? Então a ideia de granulosidade aqui dentro da linguagem SQL, a gente definir a quantidade de objetos que estão sendo bloqueados, tá certo? Bom, a outra propriedade que a gente pode também definir dentro da linguagem SQL é o tipo de bloqueio. A gente pode dizer se a gente quer um bloqueio de leitura, né, um bloqueio de escrita e um bloqueio do tipo update. Bloqueio de leitura e escrita você não precisa definir, porque ele automaticamente o próprio sistema de banco de dados vai associar o bloqueio à operação correspondente. Por exemplo, se eu tenho uma operação de leitura, ele vai associar automaticamente um bloqueio de leitura. Se a minha operação é do tipo uma operação de escrita, que é que seria escrita no banco de dados? Insert, um delete, um update, tá certo? Dentro da linguagem SQL. Então, para qualquer uma dessas operações, o próprio sistema de banco de dados ele vai associar o quê? Um bloqueio de escrita. E o bloqueio do tipo update, esse sim, você tem que sempre especificar explicitamente, porque faz parte da ideia de utilizar esse bloqueio. Vocês devem lembrar que esse bloqueio do tipo update é para reduzir a quantidade de deadlocks enquanto eu estou executando transações, tá certo? Bom, e a outra propriedade seria quanto ao nível de isolamento. Bom, o que é que o nível de isolamento vai me dizer? Ele vai me dizer a duração do bloqueio, tá certo? E o escopo do bloqueio. Então, todas essas propriedades que vocês estão vendo aqui na tela, tá certo? Granulosidade, tipo de bloqueio e nível de isolamento tem a ver com o quê? Com propriedades do bloqueio que eu vou especificar. Bom, quando eu falar de nível de isolamento, então, eu vou dizer se o bloqueio tem longa duração ou curta duração. Um bloqueio de curta duração quer dizer o quê? Assim que eu executo a operação, o bloqueio é liberado, tá certo? O bloqueio é de longa duração porque o bloqueio vai ficar retido até a execução da operação de commit, tá certo? Então, se eu quero ligar o protocolo o 2PL rigoroso no SQL Server, tá certo? Então, meu nível de isolamento tem que estar com duração longa para operações de leitura e escrita, tá certo? E a outra propriedade que a gente pode especificar também na linguagem SQL é o escopo do bloqueio. Por quê? Eu posso bloquear um objeto do banco de dados, lá naquele gráfico de granulosidade, eu posso bloquear uma tabela, uma página ou uma tupla, tá certo? Bom, mas eu posso também bloquear o que? Predicado. Ou seja, eu posso bloquear tuplas que satisfaçam um determinado predicado, tá certo? Isso independentemente da tupla já existir no banco de dados ou de uma tupla que venha a ser inserida no banco de dados e começa a satisfazer aquele predicado. Quando eu for falar do escopo por predicado, vão existir situações que é importante, tá certo? Eu definir um nível de isolamento onde o escopo é predicado, tá certo? Bom, então os diversos níveis de isolamento, tá certo, vão trabalhar com o quê? Com diferentes durações de bloqueio, de curta ou longa duração, com diferentes escopos, objeto ou predicado, tá certo? Bom, quando, só adiantando aqui, quando eu defino um nível de isolamento, que a minha duração é longa, tanto para a operação de leitura e escrita, então eu estou ligando o 2PL rigoroso. Bom, então com relação à granulosidade do bloqueio, tá certo? A sintaxe dentro da linguagem SQL vai modificar de acordo com o sistema de banco de dados. Então, no caso do DB2, tá certo? Eu posso bloquear o quê? Table space. Então, o conceito de table space no DB2 é igual ao do Oracle e do Postgres, tá certo? E é equivalente ao conceito de file group lá do SQL Server que vocês já viram. Então, eu posso bloquear um table space, uma tabela, uma página e posso bloquear a tupla,
tá certo? Um problema aqui do DB2 é que essa granulosidade ela é definida na hora que eu estou criando a table space e não dentro da transação. Então, na hora que eu crio uma table space, dentro dessa table space eu tenho várias tabelas, qualquer transação que for executar sobre essas tabelas, tá certo? Vão ter já definido o que? A granulosidade do bloqueio, tá certo? Bom, e aí, quando eu dou eu crio a table space, aí eu vou dizer que o tamanho do bloqueio, a granulosidade, vai ser o objeto que eu quero, que pode ser o quê? Table space, tabela, página ou tupla, tá certo? Mas o DB2, né, como o SQL também tem essa propriedade, a gente vai mostrar, ele implementa o que a gente chama de escalonamento de bloqueio, tá certo? Então, quando eu coloco N, ao invés de botar um objeto no create table do DB2, então, se eu colocar N, significa o quê? Que eu vou ter um escalonamento dinâmico especificado pelo DB2. Ele vai ficar variando de table space para página de acordo com o cenário em que a transação está sendo executada. Então, uma transação pode estar sendo executada, tá certo? E aí ele definiu um bloqueio do tipo com granulosidade table space. E depois de um determinado cenário, ele pode diminuir essa granulosidade, por exemplo, para a página, dependendo de quê? De haver muito acesso concorrente àquela table space ou não, tá certo? Bom, já no SQL Server, então eu posso bloquear banco de dados, arquivo, tabela, uma estrutura de índice, uma extensão equivale a um conjunto de 8 páginas contíguas, né, do SQL Server. Posso bloquear página, chave de busca, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um índice criado para uma determinada tabela e estou acessando as minhas tuplas via estrutura de índice, ao invés de eu ficar bloqueando as tuplas na tabela, eu bloqueio as tuplas pela estrutura de índice, tá certo? Bom, e é muito utilizado para bloquear tuplas que satisfazem um determinado intervalo de chave de busca. E posso bloquear também tupla, que é o RID, que lá no SQL Server fala, tá certo? Bom, no SQL Server, a definição é no código da transação, diferentemente lá do DB2, que é na hora que eu estou criando um table space, tá certo? E o SQL Server, independentemente de eu ter definido uma granulosidade dentro da transação, se eu deixar ligado esse escalonamento automático, tá certo? Ele vai se encarregar de definir qual a melhor granulosidade para aquela transação na hora que ela estiver sendo executada, tá certo? Bom, e o Oracle, ele não implementa múltipla granulosidade de bloqueio. Bom, quais são os tipos de bloqueio que a gente vai poder especificar dentro de uma transação na linguagem SQL, tá certo? Como eu falei para vocês, é um bloqueio de leitura, que é o shared, né? Tá faltando D no final. O de escrita, que é o exclusivo, o X, tá certo? Aquilo que eu falei, eu posso dizer que a qualquer select eu posso, não preciso especificar que o bloqueio é leitura, porque automaticamente o próprio escalonador vai associar o bloqueio de leitura àquela operação, tá certo? O bloqueio de escrita também, se eu tiver uma operação do tipo update, o insert ou delete, ele já vai associar aquela operação um bloqueio de escrita. Mas eu também posso especificar, por exemplo, um bloqueio de escrita na hora que eu for ler, tá certo? Nada impede, na hora que eu for fazer um select, eu defina um bloqueio de escrita para aquela operação de leitura, tá certo? Então, aí nesse caso é especificado pelo usuário. E já no caso do update, tá certo? O bloqueio do tipo update, ele sempre vai ser especificado pelo usuário, tá certo? O SGBD nunca vai fazer isso automaticamente. Lembre-se que esse bloqueio é fundamental quando eu quero reduzir a quantidade de deadlocks, tá certo? Então ele é muito importante quando no meu ambiente eu estou tendo a ocorrência de muitos deadlocks, né? Isso implica em abortos de muitas transações, e para diminuir esses abortos de transações devido a deadlocks, né? A gente pode usar o bloqueio do tipo update, que ele vai reduzir esses deadlocks. Bom, então, quanto ao nível de isolamento, eu falei para vocês que eu posso definir
o escopo do bloqueio, se eu vou bloquear um objeto ou um predicado. Quando eu bloqueio o objeto, eu estou especificando bloqueio sobre as tuplas que existem lá na tabela, tá certo? Na realidade, não precisa só ser tuplas, eu posso bloquear também uma página que existe lá na tabela, assim por diante. Quando eu tenho bloqueio, tá certo? Cujo escopo é o predicado, então o que é que eu vou fazer? Vou estar bloqueando tuplas que satisfazem um predicado. Essas tuplas podem existir no banco de dados, tá certo? Ou tuplas que ainda não existem no banco de dados, mas que satisfariam o predicado se fossem incluídas no banco de dados, tá certo? Ou tuplas a serem alteradas, né, através do comando do update, que passariam a satisfazer o predicado após a alteração. Bom, e a duração do bloqueio, eu também já falei para vocês, né, pode ser de longa duração, então nesse caso o bloqueio é retido até após o commit ou abort, né, e o de curta duração ele é liberado logo após a execução da operação associada ao bloqueio. Bom, então aí eu posso agora definir os vários níveis de isolamento que a gente tem. Vocês já devem ter percebido que em várias atividades de laboratório, experimentos que a gente fez, né, com transações, eu defini lá set transaction isolation level repeatable read, por exemplo, tá certo? Então esses são os níveis de isolamento. Então quais são os possíveis níveis de isolamento que a gente pode definir na linguagem SQL? Eu tenho o read uncommitted, tá certo? Ou seja, eu permito a leitura de objetos do banco de dados que foram alterados por uma transação que ainda não executou o commit. Então, nesse caso, o que é que eu tenho? Para esse nível de isolamento, não existe bloqueio de leitura, a leitura nunca vai estar bloqueada, tá certo? E o bloqueio de escrita, ele é de curta duração para objetos, como para predicado. Então, no read and commit não existe bloqueio de leitura, toda operação de leitura é escalonada, e o bloqueio de escrita, ele é de curta duração, ou seja, assim que eu escrevo um objeto, o bloqueio dele é liberado. Por isso que eu permito a leitura de objetos que foram alterados por transações não comitadas, tá certo? E esse bloqueio de curta duração para escrita tanto vale para objeto como para objetos existentes no banco de dados, como tuplas, né, que satisfaçam um determinado predicado. Bom, o outro nível, o segundo nível de isolamento, então a gente vai ver que a gente vai partir do nível de isolamento mais permissivo, que é o read uncommitted, tá certo? E vai começar a tornar mais restritivo a concorrência, porque a gente vai começar a tentar garantir mais a consistência dos dados no banco de dados. Então, no read committed, o que é que eu tenho? Eu tenho bloqueios de leitura sendo de curta duração, tanto para objetos como predicado, ou seja, quando o meu nível de isolamento é read committed, certo? O que é que acontece? Assim que eu termino a operação de leitura, eu libero aquele bloqueio, certo? Bom, e o bloqueio de escrita, no caso do read committed, ele é de longa duração, tanto para objetos como para predicado. Esse nível de isolamento é o default, tá certo? Por exemplo, para o Oracle e para o SQL Server. Vocês devem lembrar que a gente executou duas transações no SQL Server, tá certo? Onde aconteceu, onde elas provocaram um estado consistente, geraram um estado inconsistente do banco de dados, tá certo? Por que isso? Porque naquelas transações o bloqueio de leitura era de curta duração. E isso provocou que ocorresse aqueles escalonamentos incorretos que estavam produzindo um estado inconsistente no banco de dados. Bom, então, nesses níveis de isolamento, a gente fala de anomalias. Por exemplo, no read uncommitted, a anomalia que a gente tem aqui é o que? Não evitar abort em cascata, tá certo? E nem garantir a recuperabilidade. Por quê? Porque eu estou permitindo que transações leiam um objeto que foi alterado por uma transação que não comitou. Então, se a transação T1 gravou um objeto e logo em seguida está com um nível de isolamento read uncommitted e a transação T2 lê esse objeto, tá certo? O risco que eu corro é a transação T2 terminar a execução dela, tá certo? E a transação T1 abortar depois desse término da execução de T2. E aí não vou ter um escalonamento recuperável, tá certo? Então, o estado que vai estar lá no meu banco de dados é inconsistente.
No read committed, tá certo? As anomalias que a gente tem é o non-repeatable read, que essa anomalia quer dizer o quê? Que se eu executar duas operações de leitura numa mesma transação, eu posso ter dois resultados diferentes. E isso, para a lógica do programa, pode ser diferente, ou pode ser ruim, tá certo? Então, no non-repeatable read, por exemplo, aqui, ó, exemplo dessa transação, o que é que acontece? Como o bloqueio da transação de leitura para a transação T2 é de curta duração, assim que eu termino essa operação, o bloqueio de leitura é liberado. E aí a transação T1 pode o quê? Pode executar essa operação de escrita, tá certo? E aí quando eu for executar um commit, e quando a transação T2 for ler o objeto X novamente, ela já vai ler um valor diferente do que ela leu inicialmente. Então isso para a lógica do programa, né, porque a transação é uma abstração que representa um programa, uma aplicação que está alterando o banco de dados, isso pode ser muito ruim. Então, o ideal é que se evite essa anomalia, tá certo? E a outra anomalia que a gente tem dentro desse nível de isolamento é o lost update. O que é que seria essa anomalia? Exatamente daquele exemplo que daquelas transações lá que a gente executou para mostrar a geração, a existência de escalonamentos incorretos gerando um estado inconsistente no banco de dados, tá certo? Então aqui nesse exemplo, eu tenho as transações T1 e T2 lendo o mesmo objeto X. Como os bloqueios de leitura são de curta duração, então após a leitura da transação T2 sobre X, a transação T1 sobre X, né, a primeira operação, aí a transação T2 já pode escrever um novo valor para X, tá certo? E executar o commit. E depois a transação T2 vai executar uma operação de escrita somando o X que ela leu lá no início, tá certo? Adicionando de 20, tá certo? O que é que acontece? O valor que ela vai estar gerando vai sobrepor o valor gerado pela transação T2. É como se esse valor nunca tivesse existido no banco de dados. E como a transação T2 já executou o commit, então isso não pode ocorrer, tá certo? Então esse é o fenômeno que a gente chama de lost update. Então, para evitar esses fenômenos, essas anomalias, tá certo? Então, a anomalia do repeatable read, existe o nível de isolamento cursor stability, tá certo? Que nesse caso, o bloqueio de leitura é de curta duração para objetos de predicado, tá certo? E ele só vale quando eu estou trabalhando com a estrutura de cursor, ou o result set lá, quando você está usando o JDBC, né? Então, no nível de isolamento, cursor stability, o bloqueio de leitura ele continua sendo curta duração para objetos predicados e curta duração por cursor barra result set. Só que o seguinte, o bloqueio ele fica no item corrente do cursor, tá certo? Até eu mudar de posição no cursor, porque vocês lembram que a ideia do cursor result set é como se fosse um arquivo, e aí eu tenho como registro desse arquivo as tuplas resultados de uma determinada consulta, tá certo? Então a ideia é, se eu estou lendo a segunda posição, primeira posição, desculpa, do meu cursor result set, esse bloqueio, no caso nível de isolamento cursor stability, vai ficar nesse cursor, tá certo? Nessa posição, enquanto eu não mover o cursor para a segunda posição, tá certo? Lá da minha estrutura de result set ao cursor. Quando eu mover, aí ele libera o bloqueio, tá certo? Bom, só essa retenção, enquanto não muda de posição, já consegue evitar, tá certo? O fenômeno, a anomalia do non-repeatable read, tá certo? Desculpa, evitar a anomalia do lost update. Mas isso eu só consigo com o quê? Se eu estou trabalhando com cursor. Não se eu estou trabalhando lendo tupla a tupla. Então eu tenho que estar trabalhando com a estrutura de cursor para evitar a anomalia do loss update através do nível de isolamento cursor stability. Porque a ideia aqui, ó, eu tenho uma transação. Então eu imagino que a transação T1 está acessando o banco de dados via estrutura de cursor o result set. Então essas operações aqui é como se fossem sobre a estrutura de cursor. Então aqui eu tenho a transação T1, tem um cursor para ela, acessou a primeira posição que é esse objeto X,
Aí vem a transação T2 que tem outra estrutura de cursor, vai ler o mesmo objeto lá na estrutura dela de cursor, tá certo? Ela leu e tenta escrever sobre X, só que ela não vai conseguir, por quê? Porque a transação T1 ainda não leu a posição seguinte do cursor. Essa bloqueio aqui só vai ser liberado quando a transação T1 lê a próxima posição do cursor, que é ler quem? O Z, tá certo? Então, essa operação aqui não vai poder ser executada aqui. Então, consigo evitar o fenômeno de loss update, tá certo? Então, eu tenho esse nível de isolamento implementado no DB2, mas eu posso definir isso no SQL Server, tá certo? Quando eu estou trabalhando diretamente dentro de um cursor. Então, na cláusula de declare cursor, isso também vale para o result set, viu, pessoal? Eu posso ligar a opção SC, scroll locks, tá certo? Então, scroll locks quer dizer o seguinte, cursor stability lá no SQL Server. Enquanto eu não mover o meu cursor para uma posição seguinte, o bloqueio fica na posição corrente. Bom, aqui é para mostrar a ideia que eu falei para vocês, que essa operação pronto. Então aqui é exatamente para mostrar que essa W1x aqui vai ser atrasada para ser executada depois de quê? Que a transação T1 mover o cursor, a posição do cursor. Quer ler a posição seguinte, que no caso aí seria ler o objeto Z. Bom, e aí a gente vem para o nível de isolamento Repeatable Read, tá certo? Então o que é que eu tenho aqui? Os meus bloqueios de leitura, eles são de longa duração para objetos e de curta duração para predicados. Eu vou já falar sobre isso. E os bloqueios de escrita são de longa duração para objetos e predicados. Quando eu estou no nível de isolamento Repeatable Read, eu já estou implementando 2PL rigoroso. Eu posso ter uma anomalia, que eu não vou evitar com o Repeatable Read, com esse nível de isolamento, que é chamada de fenômeno fantasma, tá certo? Por quê? Porque o meu bloqueio, tá certo, é só para tuplas que existem no banco de dados. Então, por exemplo, eu posso estar dando insert, eu estou lendo uma tabela empregado, estou querendo calcular a média salarial dos empregados. Então, eu dou um select AVG salário from empregado. Então, eu tenho um bloqueio de leitura para as tuplas dessa tabela, tá certo? E quero dar um insert, tá certo? Então, na realidade, eu estou calculando a média dos empregados que trabalham no departamento com código de lotação igual a 2. Então, o select AVG salário from empregados, código de lotação igual a 2. Bom, enquanto eu estou lendo, aquelas tuplas estão bloqueadas. Eu não posso escrever sobre nenhuma das tuplas que existem na tabela. Mas se vier uma outra transação quiser fazer um insert, tá certo? De um empregado que também está lotado no departamento 2, se o meu nível de isolamento é Repeatable Read, ele vai deixar incluir. E quando eu for mostrar a média, eu vou mostrar uma média salarial incorreta, porque eu incluí o novo empregado, aquele empregado, o salário dele não apareceu na média e eu mostrei um valor incorreto para o usuário, tá certo? Bom, e aí para evitar esse tipo de anomalia, tá certo? Aí existe o nível de isolamento serializer, que é o mais restritivo de todos. Então, bloqueios de leitura, e de escrita são de longa duração, tanto para objetos como para predicado. Então, esses são os 4 níveis de isolamento que a gente pode definir por uma transação. Read uncommitted, read committed, tá certo? Repeatable read e serializable. A partir do repeatable read, eu já estou o quê? Ligando 2PL rigoroso. E a diferença do repeatable read para o serializable é que o serializable evita a anomalia de fantasma, do fenômeno de fantasma, tá certo? Que apareceu uma tupla, ser inserido uma tupla, que enquanto eu estava executando uma consulta que estava só lendo, tá certo? Essa tupla não vai aparecer no resultado da consulta. Apesar dela, quando a consulta terminar, a tupla aparecer lá no banco de dados, porque eu só estava bloqueando tuplas que existem no banco de dados. Bom, então como é que é a sintaxe
padrão para definir a granulosidade de bloqueio, o tipo de bloqueio e o nível de isolamento na linguagem SQL, tá certo? Então a sintaxe padrão é set transaction, tá certo? Aí eu posso definir read, write, isolation level, o que eu estou dizendo aqui que a transação pode ser de leitura ou de leitura escrita, tá certo? Bom, então isolation level e tenho os meus vários níveis de isolamento, read committed, cursor stability, né, esqueci de mencionar, na realidade, na linguagem, na sintaxe padrão SQL são 5 níveis de isolamento, é porque o cursor stability só existe para o DB2, ó. Então, esse nível de isolamento cursor stability só existe para o DB2. No SQL Server eu posso implementar, mas não como um nível de isolamento, mas com uma propriedade na hora que eu estiver trabalhando com o cursor result set, tá certo? Bom, e tem o repeatable read e o serializable. E aí a gente vai ver que os diferentes sistemas de banco de dados podem apresentar diferentes níveis de isolamento. Por exemplo, aqui o caso do DB2 que apresenta o cursor stability, né? Tem o set transaction isolation level, cursor stability. No caso do Oracle, tá certo? Ele é bem mais restrito do que os outros sistemas de banco de dados. Então ele tem lá set transaction, aí novamente pode ser a transação read ou read write, né? Leitura escrita. A isolation level, o pode ter, ele só tem 2 níveis de isolamento: read committed e serialized, tá certo? Então, quando eu defino a transação como read para o Oracle, a transação não pode alterar o banco de dados, né? Então, ela, quando eu disse que a transação vai ser tipo leitura, eu não, se a transação tentar escrever, ele não vai permitir, ele vai dar um erro de sintaxe. E read-write, né, a transação tanto pode ler como alterar o banco de dados, tá certo? Bom, e aí com relação ao SQL Server, a gente tem esses níveis de isolamento, né, a partir da versão 2005, a partir de 2005, da versão do SQL Server 2005. É maior ou igual aí, 2005. Então, a sintaxe é set transaction isolation level, aí tem o read uncommitted, o read committed, o repeatable read, tá certo? Aí tem um serializable e apareceu um nível de isolamento novo aqui, o snapshot. Esse snapshot é para quê? Para implementar o protocolo 2V2PL. Então, se vocês lembrarem desse protocolo 2V2PL, se eu quero utilizá-lo, né, ao invés do 2PL rigoroso, no SQL Server eu boto set transaction isolation level snapshot. Só que antes disso, eu teria que ligar, tá certo? Eu teria que ligar essa opção aqui. Deixa eu despoluir aqui o slide. Então eu teria que ligar essa opção aqui de permita o nível de isolamento snapshot, o snapshot isolation, tá certo? Então, para eu usar o nível de isolamento, o 2V2PL, então o nível de isolamento é o snapshot, no caso do SQL Server, e eu preciso ligar essa opção uma opção do próprio servidor de banco de dados, que é permitir o nível de isolamento snapshot. Bom, e no SQL Server, também a partir da versão 2005, eu posso o quê? Definir protocolo otimista, tá certo? Nesse caso, eu só posso quando eu estou trabalhando com cursores ou result sets, tá certo? Então eu tenho aqui aquele certificador 2PL. Se vocês voltarem para a aula seguinte, há 2 aulas atrás, desculpa, tem lá a definição desse certificador 2PL, que é como o SQL Server trabalha, tá certo? Então, ele é um protocolo agressivo otimista, ou seja, toda a operação de leitura, no caso do SQL Server, que chega, ele escalona, tá certo? Ele só vai checar se a execução da transação não está produzindo um escalonamento incorreto quando chegar uma operação de escrita, tá certo? Porque quando chegar a operação de escrita, o escalonador do SQL Server vai verificar se valores atuais na hora da operação de escrita, tá certo? De todas as colunas da tupla são o mesmo de quando a tupla foi lida. Então, para eu usar o protocolo otimista, então eu tenho que usar a estrutura de cursor, tá certo? Aí eu li a tupla, tá certo? Quando eu for escrever a tupla, então ao ler a tupla, não existe bloqueio a essa leitura escalonada, e quando chegar uma leitura,
tá certo? Correspondente ao objeto daquela, chegar um escrito correspondente ao objeto daquela leitura, o que é que acontece? Ele vai checar se todas as colunas da tupla que estão agora no banco de dados na hora da escrita estão igual na hora que foi lida, tá certo? Se não for iguais, é porque alguma outra transação escreveu sobre aquela tupla que a transação que está querendo escrever leu, tá certo? Então, aí ele vai abortar essa transação que está escrevendo, tá certo? Bom, então essa aqui é a opção Optimistic with Values, mas eu posso também definir o Optimistic with Row Version, tá certo? Eu tenho que criar, na hora de criar a tabela, definir uma tabela uma coluna timestamp, é uma coluna utilizada só pelo próprio SQL Server, né? Essa coluna timestamp eu defino lá. E ele, o que é que ele faz? Toda vida que aquela coluna é alterada, ele incrementa o timestamp dela. Então eu não preciso ficar comparando valores, tá certo? Desculpa, a tupla foi alterada, ele incrementa o valor da coluna timestamp. Então, quando eu leio, a transação T1 leu a tupla X, tá certo? Aí a coluna timestamp está em 10, por exemplo. Aí vem uma outra transação T2, escreve sobre essa tupla X, então o contador dela, o timestamp dela, já vai ficar o quê? 11. Quando a transação T1 quiser escrever essa tupla, ela não vai conseguir. Por quê? Porque o valor do timestamp na hora da escrita está diferente de quando ele leu. Então ele já está sabendo que uma outra transação veio e escreveu sobre aquela tupla antes dele. E aí ele vai abortar a transação que leu e está querendo escrever naquele momento. Tá certo? Bom, para eu utilizar o protocolo otimista, eu preciso ligar essa opção do Read Commit Snapshot, tá certo? E usar o nível de isolamento Read Committed. Então é assim que eu uso um protocolo otimista dentro do SQL Server. Então, a escolha do nível de isolamento é uma importante decisão de projeto, né, porque eu tenho que decidir entre garantir a consistência do banco de dados e garantir um alto grau de concorrência, tá certo? Se eu quero consistência, então se eu quero aumentar a consistência do meu banco de dados, eu estou o quê? Tenho que diminuir o grau de concorrência. Se eu quero aumentar o grau de concorrência, eu vou diminuir o quê? A confiabilidade do estado do meu banco de dados. Eu não vou estar garantindo tanto assim a consistência do meu banco de dados. Tá certo? Bom, existem aqui algumas atividades de laboratório, né, para vocês só praticarem. As que eu quero para vocês, para valer como pontuação para a segunda P, são as atividades. Eu vou passar uma mensagem no SIG e deixar isso claro para vocês. Então, eu tenho essa atividade labiar, tá certo? As outras atividades é para vocês praticarem esses conceitos todos que a gente viu até agora. Então, atividade labiar, atividade lab B, tá certo? Então, quero que vocês façam essas duas atividades, né, esses dois experimentos, e eu quero que vocês justifiquem o que ocorreu nas atividades A e B, tá certo? Então, só para deixar bem claro, não adianta vocês fazerem um print screen e mostrar o que aconteceu, tá certo? E dizer exatamente o que está no print screen. Eu quero que vocês façam uma análise do que aconteceu. Se houve bloqueio com que granulosidade e assim por diante. Então, seria uma descrição, tá certo? Uma descrição analítica de que do experimento que foi realizado. Não é só dizer o que aconteceu. A transação abortou ou a transação terminou. Não, eu quero que seja feita uma análise, tá certo? Bom, para a gente fazer um experimento aqui conjuntamente, tá certo? Vamos aqui no SQL Server e vamos executar o seguinte experimento. Então aqui eu só executei já essa consulta aqui sobre a tabela SysDatabase do banco de dados master, para a gente ver aqui que o TPCH, né, que é o banco de dados que a gente vai utilizar agora, ele tem o ID 7, tá certo? Pronto. E vou fazer o seguinte, então está tudo comentado, então eu vou ler a tabela syslog.info que tem agora no momento lá no meu banco de dados. Meu servidor de banco de dados. Então vocês estão vendo que só tem uma tupla referente a um
bloqueio 3, né, o request mode 3, que é o bloqueio de leitura, tá certo? Que ele foi concedido para que o resource type, um banco de dados. Então vamos aqui na syslog.info, só para relembrar, tá certo? Pra refrescar a memória de vocês. Então, o resource type 2 é um banco de dados. O request mode 3 é um bloqueio de leitura, shared, tá certo? E o status foi 1, né, que é o concedido, que é o granted, tá certo? Então vamos lá. Voltar aqui para o SQL Server. Bom, nessa outra, aqui nessa outra janela aqui, nessa outra seção, a gente tem uma transação, tá certo? Que eu tô aqui, ó, definindo o nível de isolamento. Repeatable read, então já liguei o 2PL rigoroso, tá certo? A operação, deixa eu só corrigir aqui que é um select asterisco aqui, tá certo? Então, select asterisco from line item, então eu estou acessando a line item do banco de dados TPCH, eu estou dizendo que a granulosidade desse bloqueio vai ser row lock, tá certo? Então, eu não estou definindo qual o bloqueio, mas como a operação é um select, ele vai associar o que é essa operação? Um bloqueio de leitura, tá certo? E estou pedindo para ele esperar aí por 20 segundos para dar tempo a gente voltar para a sessão anterior, né, da janela anterior, para a gente ver como é que está a syslog.info, tá certo? Bom, o que é que a gente vai esperar que vai acontecer quando a gente disparar essa transação? Bom, como eu já estou ligando 2PL rigoroso, e estou dizendo que a granulosidade de bloqueio é tupla, tá certo? Então, para cada tupla da line item, vai existir um bloqueio correspondente a ela na tabela syslog.info. Então, dentro da syslog.info, para cada tupla, eu tenho uma tupla correspondente ao bloqueio de leitura para a tupla que eu bloqueei naquele momento, tá certo? Como eu estou trabalhando com múltipla granulosidade de bloqueio, se eu bloqueio a tupla, o que é que vai ser propagado para os ascendentes dessa tupla? O bloqueio intencional, e o bloqueio de leitura, né, que é o bloqueio shared, tá certo? Então, que é o 3, né? Então vai ser propagado para a página que contém aquela tupla um bloqueio intencional de leitura e para a tabela um intencional de leitura, tá certo? Esse é o princípio de funcionamento da múltipla granulosidade, tá certo? Então vamos aqui executar essa transação. Então, só mais uma observação. Então, nessa tabela, na syslog.info, quer dizer, vão existir mais de 6 milhões de tuplas correspondentes a bloqueios dessa transação. Por quê? Porque a line item tem mais de 6 milhões de tuplas, só que além das tuplas, ele vai estar bloqueando o quê? As páginas que contêm essas tuplas com intencional de leitura e a tabela, tá certo? Que contém essas páginas com intencional de leitura também. Então, vamos disparar essa transação aqui. Pronto, ela começou a ser executada. Vamos mudar aqui de janela e disparar a consulta sobre a syslog.info. Pronto. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu estou resource de BID, que então o banco de dados que está sendo bloqueado é o 7, né? O tipo de bloqueio vocês já estão vendo aqui que aparece 9. Então resource type é a tupla, né? Deixa eu voltar aqui para syslog.info, tá certo? Os campos syslog. Então, ó, resource type 9 é quem? A tupla, tá certo? Vamos ver se o bloqueio das tuplas está sendo leitura, que é o 3, o shared, né? Bloqueio request mode 3 e os bloqueios concedidos, tá certo? Bom, e a transação é a mesma, naturalmente, porque eu estou bloqueando todas as tuplas. Então, vocês estão vendo aqui que a syslog.info só está crescendo, ó. Tá certo? Então, deixa eu ver, deixa eu parar aqui. Então, vocês estão vendo o tamanho que fica essa syslog.info. Eu queria, se a gente, eu não sei se a gente vai conseguir identificar aqui. Eu queria parar aqui o cursor. Ele já terminou de executar. Que vai aparecer algum resource type do tipo 6, que é página, tá certo? Deixa eu
Deixa eu ver se eu consegui mudar de janela aqui. Vou voltar para lá. Pronto. Aqui. Na realidade, a transação ainda está sendo executada, mas eu quero aqui, ó. Então, se a gente não conseguir ver aqui algum registro tipo 6, eu vou fazer uma consulta específica para a gente ver. Então, só para vocês terem uma dimensão do tamanho que ficou essa Syslock Info, em função de que? Do bloqueio da granulosidade está só, a granulosidade está dupla, tá certo? Então tá difícil de ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem mais. É porque tem muitas duplas com a mesma página, então, mas a gente pode na consulta. Bom, vamos fazer o seguinte. Então vocês estão acreditando aí que eu tenho Resource Type 9, tá certo? Um Request Mode 3. E eu quero. E aí ficaram essa quantidade de tuplas aí, quer dizer, mais de 6 milhões de tuplas. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou disparar de novo aquela transação e vou pedir para mostrar só o registro de bloqueio do Resource Type igual a 5. O Resource Type igual a 5, então o Resource Type igual a 5 é a tabela. Então, quando eu pedir para ele mostrar só o bloqueio sobre tabela, né, vai aparecer um único bloqueio. Por quê? Porque na Syslock Info ele vai ter os bloqueios sobre as tuplas, sobre as páginas, né, que é o Resource Type 6, e sobre a tabela. Então eu vou disparar de novo a transação. Ele ainda está executando aqui a transação. E aí vai ser difícil. Deixa eu ver se eu consigo abortar. Porque como tinha esse delay de 20 segundos também, ainda atrasa mais um pouco o término dessa transação. Não estou conseguindo abortar. Deixa eu ver. Pessoal, infelizmente eu não estou conseguindo abortar, mas vocês podem. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu agora. Pronto. Eu abortei a transação, tá certo? Aí, isso é um bug do SQL Server. Quando eu aborto a transação, dessa forma ele não executa o commit, eu vou executar só o commit para ele liberar os bloqueios que foram feitos. Pronto. Aí se eu voltar aqui para a consulta, para tabela Syslock Info, então ele vai deixar de ver, não vai ter mais aquela quantidade de tuplas na Syslock Info, não é isso? E
gente vai voltar para aquele estágio inicial que vai ter só um bloqueio para Syslock-Info, para o banco de dados TPCH, desculpa. Pronto, a gente vai executar de novo aqui a consulta. Porque está aparecendo o where, tá certo? O resource type, a condição de seleção. Vou tirar aqui, vou executar novamente. Porque não tinha nenhum bloqueio sobre tabela. Então a gente voltou para o estado inicial. Então todas as tuplas, quando eu libero no commit eu libero os bloqueios da transação, tá certo? Significa o quê? Eu remover as tuplas desses bloqueios lá na Syslock-Info. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui? Vou tirar novamente essa seleção, vou disparar, vamos botar logo a tabela, depois a gente pode ver os bloqueios sobre as páginas. Eu vou tirar esse wait for delay aqui, só por segurança, para não ter problema de demorar tanto. Então vou comentar e vou executar. Então, quando a expectativa da gente, vai aparecer um bloqueio para a tabela, que é a line item, tá certo? Por quê? Porque como o bloqueio está com a granulosidade tupla, eu tenho que propagar para os ascendentes da tupla o bloqueio, aquele bloqueio de leitura, na forma de quê? De intencional. Então tem que aparecer um intencional para a tabela, tá certo? Então vamos aqui colocar para executar essa transação. Opa. Apagou o read aqui. Então vamos lá. Alguma coisa fez esse read sumir. Repeatable read. Então agora a gente vai disparar a transação. A transação está sendo executada. Vamos mudar aqui de janela. Certo? E vamos ver agora se aparecer algum bloqueio para a tabela. Então, pode ser que a gente precise executar essa consulta várias vezes, porque ele pode não ter concedido ainda o bloqueio para a tabela. Mas vamos lá. Então ele está acessando a Syslock-Info. Só para uma consultazinha dessa, só porque eu botei lá a condição de seleção, ele está demorando muito. Opa, pronto. Apareceu aqui a nossa tupla, tá certo? Então, ó, o DBID com ID igual a 10. Um resource type 5, que é quem? Tabela. Então, se eu mostrar aqui na Syslock-Info, tabela, tá certo? Vamos para o Request Modes, tá certo? O que é que eu vou esperar? Que a tabela esteja bloqueada com intencional de leitura, que é esse Intent Shared. A gente volta aqui para o SQL Server, tá certo? Request Mode 6, eu nem vi qual era o código do Intent Shared. Intent Shared 6, então, bloqueio intencional de leitura, tá certo? Esse bloqueio foi concedido ao status igual a 1, tá certo? E esse aqui é o novo ID da transação que a gente executou, que é diferente do anterior. Para cada execução da transação, é associado um ID novo para a transação, tá certo? Então, vocês estão vendo aí que ele bloqueou a tabela com intencional. Vamos ver se ainda estiver executando a transação, vão aparecer bloqueios aqui para páginas. Vamos tentar executar novamente essa consulta. Então, esperar ele retornar o resultado. Opa! Então, o que é que a gente está enxergando aí, pessoal? Ou a gente pediu um bloqueio na transação, um bloqueio de leitura, granulosidade bloqueio, tupla, desculpa. Então, vamos lá. Vou dar aqui de janela. Para transação. Então, na transação, estou pedindo que o bloqueio
tem a granulosidade dupla. Ele associou a operação de leitura do select ao bloqueio de leitura, ele fez isso automaticamente, não estou dizendo qual é o bloqueio, tá certo? E como eu fiz o bloqueio, a granulosidade foi tupla, eu tenho que propagar os efeitos desse bloqueio para os ascendentes da tupla. Então eu estou propagando para as páginas, tá certo? Que contém a tupla que eu estou bloqueando, para cada tupla que eu estou bloqueando em determinado momento, e para a tabela. E esse bloqueio é propagado na forma de intencional. Então o resource type aqui, a gente viu que existe apenas um registro para a tabela, né, uma tupla para a tabela, a line item, e quando é página são milhares de páginas. Por quê? Porque a tabela line item contém várias páginas, né, milhares de páginas. E esse bloqueio, como a gente está vendo aqui, é um bloqueio do tipo, eu estou bloqueando página, resource type página, o bloqueio é o intencional de leitura, tá certo? E esse bloqueio foi concedido, tá certo? Então vocês viram que a gente consegue aqui nos comandos SQL já definir a granulosidade e pedir para o SQL Server, como eu botei o nível de isolamento Repeatable Reader, ele está implementando quem? O 2PL rigoroso, tá certo? E no caso dessa transação específica, com o bloqueio, granulosidade de bloqueio dupla, tá certo? Se a gente conseguisse que essa transação terminasse logo, eu poderia botar aqui, para essa operação de leitura, por exemplo, um bloqueio de escrita. Poderia botar um bloqueio de update também. Deixa eu tentar abortar essa transação. Pronto, consegui. Então, mais uma vez, vou o quê? Vou aqui, como eu abortei manualmente, eu vou pedir para ele liberar os bloqueios dessa transação, senão eles ficam retidos. Isso é um bug do SQL Server. Então, pronto, ele liberou os bloqueios agora, tá certo? Então agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele bloquear, mesmo sendo uma operação de leitura, vou pedir para ele bloquear como se fosse escrita. Então o que é que vai acontecer, pessoal? Para cada tupla vai ter um bloqueio de escrita, ao invés de leitura, porque eu estou dizendo, ó, eu quero que você bloqueie para escrita. Com o Xlock aí, tá certo? Eu estou querendo que você bloqueie para escrita. Para a página que contém aquela tupla, vai aparecer o quê? Um intencional de escrita, e para a tabela vai aparecer um intencional de escrita. Já que o bloqueio agora, eu especifiquei claramente, né, explicitamente, que o bloqueio vai ser de escrita. Então vamos voltar aqui para a janela lá da consulta sobre a Syslock Info, tá certo? Pronto. Bom, agora então se eu executar aqui, vai aparecer só aquelas 4 tuplas, né? Acho que 4 ou 3 tuplas. Desculpa, pessoal. Ainda tá aqui, tenho que comentar isso aqui. Pronto. Então vamos lá. Pronto, então só tem um bloqueio para o banco de dados TPCH, que é o DBID 7, tá certo? O resource type é o banco de dados 2, request mode 3. Vamos voltar lá para a transação e começar a executar a transação, dizendo agora que eu quero um bloqueio. Desculpa. O SQL Server não ajuda muito, ainda aperta a tecla errada e fica difícil. Pronto. Vamos voltar para a transação. Bom. Então vou disparar a transação.
Transação disparada, mudar de janela, para a gente fazer a consulta sobre a Syslock Info. Então vamos disparar aqui a consulta. Então vocês estão vendo agora, Resource Type 9, bloqueio para tupla, Request Mode 5. Quem é que é o Request Mode 5? Vamos aqui na Syslock Info, 5, escrita. Então, ao invés de eu ter um bloqueio de leitura que ele associa automaticamente para a operação de select, eu posso dizer, eu quero bloqueio para escrita, tá certo? Bom, e aí eu tenho esse bloqueio para escrita para tupla, desculpa, que eu botei row lock, tá certo? Se a gente conseguir ver aqui, vamos tentar ver se a gente encontra alguma página. Porque encontra. Então vamos ver aqui se a gente encontra alguma página. Opa. Type 9. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que a transação ainda deve estar executando lá. Vamos fazer uma nova consulta para ver aqui. Então, estou fazendo a consulta na Syslock Info para ver só os bloqueios sobre páginas. Que é o Resource Type 6. Pronto, apareceu aí. Então, as páginas de tuplas que estão com bloqueio do tipo exclusivo, que é o de escrita, tá certo? Estão com bloqueios, o Request Mode, vocês estão vendo aqui embaixo, é o 8, tá certo? Então, o Request Mode 8. Vamos ver aqui na Syslock Info. 8, intencional de escrita, tá certo? Então, vocês viram como funciona o protocolo 2PL rigoroso, com múltipla granulosidade de bloqueio, e a gente define tanto o tipo de bloqueio, nível de isolamento e a granulosidade usando a linguagem SQL, tá certo? Então, com essa prática a gente termina a aula de hoje, tá certo? Espero que todos fiquem bem. Até a próxima aula.